Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo nessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre os clássicos e os jogos decisivos que aconteceu nesse domingo, no dia 23, então cola aqui com a gente, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Nós vamos primeiramente falar do clássico Vasco e Botafogo, que o Vasco foi vitorioso com 1-0 pelo placar, gol de pênalti do atacante Verratti. Inclusive isso aconteceu no primeiro tempo numa jogada individual do Paulo Henrique, ele cruzou, a bola bateu na mão do Cuiabano e o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu pênalti a favor do Vasco. O Verratti foi lá, concretizou e aparentemente conseguiu sair na frente. O Vasco conseguiu avançar praticamente para a semifinal do Campeonato Carioca, vai pegar o Flamengo no sábado de Carnaval. O Vasco conseguiu se classificar em quarto lugar, muito por conta da questão do mérito de saldo de gols contra o Fluminense, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas de contrapartida, o Vasco conseguiu pelo menos performar coisas que não estavam acontecendo. Por outro lado, o outro jogo que acabou se tornando decisivo foi o Fluminense, que enfrentou o Bangu no Maracanã e venceu no sufoco por 3-2. Inclusive através desse confronto direto entre Fluminense e Vasco, que sim, o Fluminense acabou ficando na frente do Vasco na colocação do campeonato da Taça Guanabara, e o Fluminense irá pegar o Volta Redonda, que foi o segundo colocado, possivelmente no domingo de Carnaval. O Fluminense teve, a princípio, no primeiro tempo ali, um jogo bem amarrado, um jogo bem pegado. Inclusive o Mano Menezes tentou mexer muito no meio de campo para tentar dar um dinamismo um pouco melhor sobre isso, mas acabou que não aconteceu esse tipo de cenário. E aí, enfim, o Fluminense precisou retomar a questão do jogo, mas conseguiu vencer e conseguiu se classificar. Vamos falar do show do Neymar que aconteceu ontem no estádio do Inter de Limeira, que o Santos venceu por 3-0. Automaticamente o Santos conseguiu se classificar em primeiro colocado e irá pegar o Bragantino, que também venceu ontem por 2-0 fora de casa para cima da Ponte Preta. Neymar mais uma vez mostrando que quando ele falou que estava 100% fisicamente, alfinetando o técnico Jorge Jesus da sua ex-equipe, o Al Hilal, isso fica bem nítido a partir do momento que quando ele está entrando em campo, ele está conseguindo resolver através de 2 assistências e um golaço olímpico, inclusive quando a torcida do Inter de Limeira estava provocando o Neymar, e aí o Neymar conseguiu fazer esse gol olímpico, colocando aí mais uma vez um histórico em relação a esse craque mundial que hoje está com a camisa do Santos e veio simplesmente para ajudar o Santos a voltar a ser grande, não só de questão de imagem, mas também em termos competitivos. Vamos falar agora de um jogo que não valia praticamente nada. O Corinthians já havia conseguido a classificação de forma direta no Campeonato Paulista e enfrentou o Guarani, onde o Corinthians tem uma decisão no meio de semana pela pré-Libertadores e colocou praticamente todo o time reserva. Thales Magno, e o destaque foi o Ángel Romero, que fez os gols, inclusive ajudando o Corinthians a se safar de uma derrota, até porque o Guarani havia empatado e virado o jogo para cima do Corinthians, mas Romero, que é o artilheiro da Neoquímica Arena, conseguiu sobressair e fez o gol de empate, onde dá a possibilidade do Corinthians enfrentar o próprio Mirassol, a equipe que subiu da Série B para a Série A no ano passado. Irá disputar pela primeira vez na Série A e teve um bom começo, mas patinou muito durante a competição e inclusive o Eduardo Barroca foi demitido do comando do Mirassol. Vamos falar também agora sobre o Palmeiras, que teve muitas dificuldades para conseguir se classificar nesse Campeonato Paulista. O Palmeiras, se ele tivesse em outros grupos com a pontuação que ele tinha, automaticamente já teria se classificado. Mas ele não esperava que São Bernardo e Ponte Preta fizessem uma boa campanha. Inclusive, a Ponte Preta só precisava apenas de um empate para conseguir se classificar e mesmo assim perdeu em casa para o Bragantino. E o Palmeiras, com esse resultado no primeiro tempo,
precisava vencer. Abriu o placar para cima do Mirassol, com o Flaco Lopes pegando o rebote e uma falha do Muralha. O Mirassol empatou com Yuri Castilho, uma grande jogada do atacante e centroavante do próprio Mirassol. Depois, o Palmeiras virou o jogo com o Rafael Veiga, um chute de fora da área, que surpreendeu bastante aí o Muralha, ele acabou aceitando. Depois, mais uma vez, Léo Ramalho acabou empatando o jogo. E aí, consequentemente, o Palmeiras conseguiu ali no finalzinho da partida, através com a sua promessa Alan da base, virar o jogo, e o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, tá? Com mando de campo, fora de casa, do São Bernardo, por conta da campanha que o São Bernardo foi o melhor. Inclusive, falando em São Bernardo e São Paulo se enfrentaram, e o São Paulo, com boa parte do seu time misto, venceu fora de casa por 3-1, após os resultados negativos que pressionavam muito o Zubeldia, ainda mais depois da derrota em casa no Morumbi contra a Ponte Preta por 2-1. E parece que os jogadores demonstraram isso dentro de campo. O principal destaque do São Paulo foi o atacante André Silva, que jogou muito bem, inclusive fazendo gols. Agora o São Paulo irá pegar o Novo Horizontino, que é uma equipe muito chata, que já ganhou do Palmeiras e deu trabalho para o Corinthians. E o Santos, aparentemente, ele só perdeu para o Corinthians, ele venceu o Palmeiras e empatou com o Santos. Então ele vai pegar aí o São Paulo numa oitavas de final ali, para poder, quartas de final, para saber quem que vai se classificar. Enfim, esse é o nosso vídeo aqui do Giro Futebol dessa segunda-feira. Todo o resumão aí do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Cola aqui com a gente. Amanhã teremos mais notícias sobre o futebol brasileiro e internacional. Então quem puder, se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificações, deixe o seu comentário, que é muito importante saber a sua opinião.